Olá, segundo ano. Na página 13 de matemática, nós vamos continuar estudando sobre a multiplicação. Vocês se lembram que na aula de ontem nós estudamos sobre a tabela de dupla entrada, né? E agora nós vamos continuar a responder algumas questões sobre esse tipo de tabela. Na letrinha B, pergunta assim: as opções de lanche da tarde dessa tabela e as que Miriam encontrou no exercício da página 10 são as mesmas? Responda com a escrita multiplicativa. São as mesmas? Sim ou não? Esses aqui com esses aqui. Sim, né? Então, vamos escrever sim. E quais são as opções? 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. Letra C. Se uma criança escolher o suco de kiwi, quantas combinações diferentes ela poderá fazer para pedir o seu lanche saudável? Se ela escolher o suco de kiwi, ela pode escolher o que para acompanhar o suco de kiwi? Suco de kiwi. Ela pode escolher pão de queijo, sanduíche com pão de forma natural e o sanduíche com o pão francês integral. Então, são 3 opções. Letra D. Se a cantina oferecer um bolo de cenoura, além dessas opções, quantas serão as combinações possíveis para escolher um lanche saudável? Daí, ao invés de serem 3 tipos de lanche, serão 4, certo? Então, será 4 sucos vezes 4 lanches. E 4 vezes 4 é igual a quanto? 4 vezes 3 é igual a 12. E 4 vezes 4? Tem mais 4 combinações. Então, 12 mais 4, 16. Então, 4 vezes 4 é igual a 16, porque são 4 linhas por quantas colunas? Por 4 colunas nesse caso, com o bolo de cenoura. Número 2. Agora é a sua vez de completar a tabela de dupla entrada com os dados da situação problema. Entrou por um portão e saiu pelo outro, da página 11. Então, aqui entrada e saída. Então, pode entrar e sair por onde? Entrar. Tem quantas entradas? 2. Então, entrada A, entrada B. Então, segundo ano, entrada A, entrada B, saída C, D e E. Daí, agora, nós vamos completar com o restante que falta. Então, entrada A, saída C, escrevam aqui. Entrada A, saída D, entrada A, saída E. Depois, entrada B, saída C, entrada B, saída D, entrada B, saída E. Registre a operação matemática que representa as possibilidades de entrada e saída na escola em que Felipe estuda. Então, são 2 entradas e 3 saídas. 2 vezes 3 é igual a 6. Muito bem. 2 portões de entrada e 3 portões de saída. Letra B. A quantidade de possibilidades é a mesma encontrada no item A da página 11? Sim ou não? Sim, né? Foi a mesma quantidade, 6 possibilidades. Muito bem, agora na página 14, nós vamos estudar sobre a configuração retangular. Então, agora nós vamos conhecer mais uma estratégia para representar multiplicações utilizando malhas retangulares. Inicialmente, vamos resolver a situação problema a seguir. Então, vamos lá.
No escritório em que o avô de Pedro trabalha, há um armário só de gavetas, como este da imagem. Quantas gavetas tem o armário? Deixe registrado aqui como você pensou. Há pelo menos 3 maneiras de calcular o total de gavetas desse armário. Contando-se a primeira forma, a primeira maneira de calcular contando uma a uma, a segunda usando a adição, que você já estudou, ou aplicando a multiplicação, certo? No caso da multiplicação, vamos considerar que as gavetas estão dispostas como em uma malha retangular, como essa desenhada aqui. Então, na posição horizontal são as linhas, na posição vertical são as colunas, certo? Quantas linhas há no armário? Responda aqui na número 1. Quantas colunas? Muito bem, 6 colunas. Número 3. Responda com 2 escritas aditivas qual é o total de gavetas do armário. Qual é o total de gavetas do armário? 6 mais 6 mais 6 mais 6, certo? 6 mais 6 mais 6 mais 6, 4 vezes é igual a quantas gavetas? 24 gavetas, certo? E qual outra possibilidade? 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 6 vezes, que é igual a 24 gavetas. Número 4. Responda com 2 escritas multiplicativas qual é o total de gavetas do armário. Nós podemos responder através de 4 vezes 6, né? 4 linhas vezes 6 colunas de gavetas, que é igual a 24. Ou o contrário, 6 colunas de gavetas vezes 4 linhas, que também é igual a 24. Número 5. Se o armário tivesse 2 colunas a menos, então não tivesse, por exemplo, essa e essa. Qual seria o total de gavetas desse armário? Vamos lá? Então, se tivesse apenas 4 linhas com 4 colunas de gavetas, quantas gavetas haveriam? 4 vezes 4. Coloquem lá na número 5, tá? Agora, nós vamos para a página 19. Ovos são vendidos nos supermercados em embalagens de configuração retangular. Então, os ovos, eles vêm distribuídos nessa bandeja, tá? Então, com diferentes quantidades. Nós temos embalagens com 30 ovos, com 12 ovos e também com 6 ovos. Vocês se lembram da dúzia? Aqui tem 12, então temos uma dúzia. Aqui nós temos 6, então nós temos meia dúzia. Muito bem. Agora vamos responder as questões então. Quantas linhas há na embalagem da figura 1? Quantas linhas? As linhas ficam na posição horizontal. Quantas linhas tem? Escrevam aqui. Quantas colunas? Colunas na posição vertical. Muito bem. Letra C. Responda com 2 escritas aditivas qual é o total de ovos dessa embalagem. Primeiro, então, agora na letra C, nós vamos utilizar 2 escritas aditivas. Vamos escrever? Então, na letra C, nós podemos fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 5 vezes, que é igual a 30. Ou 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 6 vezes, que é igual a 30. Muito bem. Na letra D,
Responda com duas escritas multiplicativas qual é o total de ovos dessa embalagem. A primeira, se nós formos pegar as linhas, são quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6 colunas, que é igual a 30. A segunda escrita multiplicativa é o contrário. 6 colunas vezes 5 linhas, que é igual a 30 também. Letra E. Quantas linhas há na embalagem da figura 2? Quantas linhas? 2. Quantas colunas? Registrem aqui. Letra G. Com duas escritas aditivas, qual é o total de ovos dessa embalagem? Nós podemos somar de duas formas. 6 mais 6 igual a 12, ou 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 12. Muito bem. Na letrinha H agora, responda com duas escritas multiplicativas qual é o total de ovos dessa embalagem. Quantas linhas tem? 2. Então, 2 vezes 6 igual a 12. E se eu pegar a quantidade de colunas? Qual a quantidade de colunas? 6. 6 vezes, qual é a quantidade de linhas? 2. 6 vezes 2 igual a 12. Na letra I, quantas linhas há na embalagem da figura 3? Quantas linhas? 2. Quantas colunas? 3. Responda com duas escritas aditivas qual é o total de ovos dessa embalagem. 3 mais 3 igual a 6, ou 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Muito bem. Letra L. Responda com duas escritas multiplicativas qual é o total de ovos dessa embalagem. Quantas linhas tem? 2 vezes quantas colunas? 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E se nós invertermos agora? Nós podemos pegar 3 colunas vezes 2 linhas, que é igual a 6. Muito bem. Agora, na número 2, quantos potes de temperos há nesta prateleira? Quantos potes? Responda usando a escrita multiplicativa. Quantas linhas tem? 3. 3 vezes quantas colunas? 4. E 3 vezes 4 é igual a 12. Muito bem. E a segunda escrita multiplicativa, nós podemos pegar a quantidade de colunas vezes a quantidade de linhas. 4 vezes 3 igual a 12. Muito bem, segundo ano. Na página 18, vamos ao exercício 3. Na aula de arte, os alunos confeccionaram máscaras e as expuseram no pátio da escola. Escreva, utilizando uma operação matemática, a quantidade de máscaras expostas. Não vale contar uma a uma, nem fazer adições de parcelas iguais. Quantas linhas nós temos? 4. Quantas colunas? 5. 4 vezes 5 igual a... Ou o contrário, quantas colunas? 5 vezes quantas linhas? 4. 5 vezes 4 igual a... Muito bem. Número 4. Você já estudou no caderno anterior que a quantidade de um conjunto de 12 coisas de mesma espécie corresponde a uma dúzia. Muito bem. 12, dúzia. Na letra A, quantos ovos são? A metade de 12. Escreva aqui. Letra B, como é chamada a quantidade de 6 ovos contado em dúzia? Explique como pensou. Letra C, multiplicar por 2 é encontrar o dobro. Desenhe o dobro de uma dúzia de ovos. Quantos são? Vocês vão desenhar o dobro de uma dúzia de ovos. Uma dúzia são 12 e o dobro é 2 vezes 12. Desenhem e registrem aqui qual que é a quantidade.
Registre com a operação matemática o dobro de 12. 2 vezes 12 é igual a 24 ovos. Então, muito bem, segundo ano. Hoje nós aprofundamos um pouco mais o nosso estudo de matemática na parte da multiplicação.